Olá! Aqui no Brasil, quando casais se divorciam, quem cuida dos filhos, em mais de 87% dos casos, são as mães, segundo dados do IBGE levantados em 2012. E mais uma vez, o Senado adiou a aprovação do projeto de lei que torna obrigatória e automática a guarda compartilhada. Nesse sistema, os filhos de pais separados poderão ser criados pelos dois igualmente. O projeto tramita em regime de urgência e agora foi enviado para a apreciação da Comissão de Assuntos Sociais. Para a gente entender como a aprovação ou não da lei pode interferir no futuro de 20 milhões de crianças e adolescentes de casais separados, nós convidamos a terapeuta e psicopedagoga Iris de Sá. Seja muito bem-vinda, Iris. Obrigada. Iris, nosso Código Civil, ele já contempla desde 2008 a possibilidade de guarda compartilhada. Mas como o texto não imprime uma obrigatoriedade, a maioria do judiciário continua decidindo por uma guarda unilateral de responsabilidade da mãe na maioria dos casos. Por que isso acontece aqui no Brasil? Bom, eu acredito que isso aconteça porque ainda temos uma cultura onde a mãe participa mais do processo educacional. Embora saibamos que hoje, os dois dividem a organização do lar, a parte de mãe é provedora, pai é provedor, não existe mais assim aquele pai provedor somente. A gente sabe disso, a mãe trabalha fora, participa do orçamento da casa, no caso junto ou separados, isso é o comum, vamos dizer. Porém, ainda existe uma ideia de que mãe tem assim uma aproximação maior com o filho, tem uma característica afetiva melhor, uma qualidade afetiva melhor, tem mais, sabe lidar melhor com a rotina, principalmente de uma criança pequena. Então, eu acredito que seja mais em função de uma cultura do que propriamente uma realidade mesmo, porque a gente sabe que tem muitos pais que têm essa mesma condição, esse mesmo preparo. Às vezes até em alguns casos, alguns pais têm até uma característica mais maternal até do que algumas mães, A gente sabe disso, cada caso é um caso. Então, acredito que seja mais uma questão cultural. Cultural. Agora, o que pode mudar na criação de uma criança caso a lei da guarda compartilhada seja aprovada? Olha, eu acredito que a criança vai ter muitos benefícios. Acho que ela vai poder realmente conviver com o pai e com a mãe de forma igual, igualmente, com o mesmo tipo de convivência, porque o que leva a gente a acreditar que a convivência com a mãe vai ter uma qualidade melhor do que a do pai? Então, em função da família hoje, que é uma família diferenciada, que não é mais aquela família tradicional, eu penso que a criança só vai ter benefícios convivendo com os dois. Para o desenvolvimento emocional da criança, quais são os aspectos dessa convivência igualitária? De que forma essa convivência, tanto com o pai como com a mãe, de forma igual, pode proporcionar à criança? Veja só, existe assim, se existem dois gêneros que são responsáveis pelo processo educacional, é porque precisa ter um pouco do que representa a subjetividade do feminino, que é próprio do feminino, Não que só a mulher seja só representante da subjetividade, tem o lado objetivo do feminino também, mas vamos pensar assim, a natureza tem feminino e masculino. Então, a gente pode pensar que o feminino traz uma subjetividade, traz uma receptividade, e o masculino traz mais definido, de forma mais definida, a objetividade, a lei, a assertividade. Então, por que no caso vai separar isso? Se você dentro de uma casa, um casal que convive, que está casado, tem a influência dos dois, por que quando separa a criança vai ficar só com o gênero? A tendência vai ser ela desenvolver apenas um aspecto da personalidade. A gente tem na personalidade o feminino e o masculino. Então recebemos influências desses dois gêneros. Então, a guarda compartilhada vai garantir, na verdade, isso que se garante numa relação conjugal dentro da mesma casa. É uma forma também da criança aprender a conviver com a diferença? Exatamente. Uma forma dela aprender a conviver com o jeito de cada um, com o estilo de cada um, com o tempo, com o ritmo, que o masculino é diferente do feminino. Por isso se complementam, Então, assim, eu que eu estou falando, o que eu estou trazendo aqui, é a essência, a função
Eu não estou falando também do aspecto puramente da sexualidade. Sim. Eu estou falando da função materna e da função paterna. Essas duas funções são importantes na vida da criança. Iris, a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. Não saia daí. No Band Entrevista de hoje, o assunto é guarda compartilhada, quando pai e mãe divorciados devem dividir igualmente a responsabilidade na criação dos filhos. E a nossa convidada para discutir esse assunto é a terapeuta e psicopedagoga Iris de Sá. Iris, quais são as consequências caso um filho de pais separados conviva mais ou com a mãe ou com o pai? Existe assim, a gente não pode estabelecer como regra, né? A gente não pode dizer que vai acontecer, cada caso vai ser diferente, claro, e ainda mais se um dos gêneros que estiver mais à frente do processo educacional for assim uma pessoa ponderada, uma pessoa que tem um equilíbrio no sentido da relação com o filho, mas a tendência é que essa criança polarize um comportamento. Então, por exemplo, um pai que tem uma relação muito autoritária, então ela só vai entender a relação pedagógica a partir do autoritarismo. Não que necessariamente os homens sejam autoritários, mas às vezes existe uma lei de cima para baixo com um pouco menos de diálogo, com um pouco menos de negociação. A mãe às vezes abre mais exceções, é mais flexível. Então, assim, e uma criança também às vezes muito assim, com mais frequência da educação da mãe. E aí também, muita flexibilidade, embora também saibamos que não é toda mulher que é assim totalmente flexível, mas tem uma tendência. Então, essa criança vai ficar com o que é a polaridade, tanto do excesso vamos dizer assim, do excesso do mimo, porque não é excesso de amor nem de carinho, porque amor não quer demais, mas assim, do mimo, ou então o excesso da autoridade. Entre os especialistas em educação, psicólogos, psicopedagogos, qual tem sido a tendência, a opinião em relação à guarda compartilhada? Eu penso que a maioria concorda e a maioria pondera, porque inclusive quando a gente faz um acompanhamento de uma criança no consultório, a gente convoca o pai e a mãe. Independentemente desse casal viver junto ou separado, a gente convoca os dois, porque os dois fazem parte do processo. E é necessário que eles dialoguem para que essa educação, dentro do possível, tenha uma coluna vertebral, tenha um denominador comum na decisão da maioria dos acordos, dos combinados. Sim. Agora, existe alguma situação em que a guarda compartilhada não é recomendada? Existe sim. E eu acredito no caso, até existem situações em que a guarda seria melhor que fosse do pai até, em alguns casos. No caso da guarda compartilhada não recomendada, é quando um dos ex-cônjuges, né, faz muita alienação parental, né, que significa falar mal na ausência da ex-mulher ou do ex-marido, colocar a criança no meio dessa relação. Isso é muito comum, infelizmente. A criança fica no meio da briga do casal, né? Existe uma mágoa, uma raiva, uma coisa mal resolvida naquela separação e a criança fica sendo meio pivô disso, né? O pai manda recado através da criança, a mãe manda recado. Sim. Quando os dois lares, assim, tem uma diferença absurda, porque é importante que a criança perceba que na casa do pai tem um funcionamento, um estilo, na casa da mãe tem outro estilo, mas não significa dizer que com o pai pode tudo, ou com a mãe pode tudo e vice-versa. Então, se for diferente demais em termos de princípios, valores, se a criança está exposta a algum tipo de violência com um dos dois, se, por exemplo, o pai ou a mãe estão, né, envolvidos numa nova relação, num novo casamento, e esse parceiro, essa parceira traz alguma coisa negativa para a criança na educação, né? Se essa madrasta é uma madrasta mesmo, né? Uhum. Se é uma pessoa que traz esse estereótipo, né, negativo às vezes da madrasta, mas você é uma pessoa que participa junto, que acolhe, que não é o papel da mãe, mas é um papel de alguém que auxilia, que ajuda, que apoia. Então, o perigo da guarda compartilhada estaria no uso da criança como um jogo de
de vingança. Tratar a criança como um bem. Isso, tratar a criança como um bem, tratar a criança como um objeto de chantagem, né, com o outro. Enfim, é isso, alienar essa criança. Né? Por isso que chama alienação parental, porque a criança fica alienada do processo, quer dizer, ela fica no meio, porque é muito difícil. Como é que ela vai decidir ou achar ou pensar quem é que está certo? Principalmente uma criança pequena. Então, esses casos são bem graves. A gente vai continuar essa discussão, Iris, no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já já. No Band Entrevista de hoje, o assunto é guarda compartilhada, quando pai e mãe divorciados devem dividir igualmente a responsabilidade na criação dos filhos. E a nossa convidada é a terapeuta e psicopedagoga Iris de Sá. Iris, qual a melhor maneira de explicar para os filhos que eles serão criados em casas separadas, claro, e nos casos de pais divorciados? Acho que sempre a maneira de explicar para os filhos é falando a verdade. Sempre é verdade. Dentro das possibilidades da criança compreender, de acordo com a faixa etária da criança. Então, você vai explicar. Ó, você vai para a casa da mamãe, vai ficar com a mamãe, né? Vai ficar. A casa da mamãe é sua casa também. Acho que é importante isso, porque eu falei casa da mamãe, mas na verdade o melhor é dizer a sua casa é a sua casa. A criança tem duas casas, dois espaços. É necessário que realmente os dois espaços sejam preservados, que na casa do pai ou casa da mãe não seja assim um quartinho, um quarto de hóspede, não. Um espaço dela, um espaço na casa da mãe, um espaço na casa do pai, que ambas são casas dela. E falando sempre, explicando sempre para ela, você vai conviver, porque se isso for uma coisa resolvida entre o casal, vai ser resolvido com a criança. O maior problema que existe nas crianças são as coisas não resolvidas com os adultos. A criança, a não ser que seja uma criança que tenha um perfil de um desenvolvimento de alguma patologia, na maioria dos casos, se os adultos estão resolvidos, se os adultos estão coerentes com a sua ação, a criança vai entender, não tem nada complicado. E o que a gente costuma orientar, assim, explique de acordo com aquela idade, sempre, assim, se a criança perguntar, se a criança quiser saber mais, aí você explora. Não precisa, vai explicando aos poucos, vá trazendo situações concretas, vá dando um acolhimento a ela. Os dois lugares, ela tem que se sentir acolhida. Isso é que é importante. Não importa se o pai mora num lugar mais chique, a mãe mora num lugar mais simples ou vice-versa. O importante é ela ser acolhida naquele espaço onde ela está. Agora, no caso da criança sendo criada em casas separadas, o pai e a mãe devem ter um consenso no modelo da educação? Essa pergunta é muito importante, sim. Acho que assim, como eu disse, as pessoas são diferentes e é importante que a criança aprenda com as diferenças. Mas é necessário, esse casal que se separou na relação entre eles, mas não se separa, não houve uma separação do processo educacional. Então, é necessário que haja uma conversa, um diálogo, porque senão isso também, volto a dizer, né? De acordo com a idade da criança, isso vai provocar na criança um conflito. Meu pai deixa e coisas assim totalmente diferentes, né? Desde coisas mais simples até coisas muito sérias. Por exemplo, na casa do pai pode dormir 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, não tem hora para comer, não tem hora para dormir. Ou na casa da mãe, não pode ser. A criança tem que entender, os dois precisam conversar, ainda que pensem diferente, mas que cheguem num acordo. Porque é assim também com os casais que vivem juntos. A gente não vai pensar igual, não existe isso, né? Você vai discutir, você vai conversar e vai chegar no meio termo que os dois apoiem a mesma forma de educação. Agora, a guarda compartilhada, ela prevê assim, um ideal de convívio? Como deve ser essa separação? Quantos dias a criança deve ficar com a mãe? Quantos dias ficar com o pai ou não? Deve haver aí também um consenso. O que é a guarda compartilhada? Até que ponto a guarda compartilhada ela consegue prever? O ideal, se o nome está dizendo compartilhada, é que seja realmente em dias. Tem gente que
não concorda, né? Por exemplo, que a criança fique 3 dias com a mãe, 3 dias com o pai, final de semana, revezamento. Talvez isso seja complicado na logística, levar para a escola, pegar na escola, isso pode confundir, mas assim, uma semana com o pai, uma semana com a mãe. 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Um final de semana de um final de semana de outro. Se em alguma situação tem um evento que o pai quer levar, e se a relação, né, volto a dizer, se os adultos se entendem, eles vão conversar, se entenderem, né, e vão dialogar e vão dizer, olha, esse final de semana eu quero ficar, eu quero pegar, ou você fica, que eu estou precisando fazer tal coisa. Agora, nunca a criança pode estar num lugar assim. Vai para casa do seu pai, porque esse final de semana eu tenho um compromisso. Não é esse o diálogo, né? A conversa é, primeiro, uma conversa de bastidores entre os dois e também o cuidado que tem que ter de não... A criança, necessariamente, ela tem a opinião dela, ela tem o desejo dela, mas não é ela que vai decidir. Esse final de semana é meu pai, esse final de semana é minha mãe. Ela vai ser ouvida, mas os adultos é que devem fazer esse acordo dos finais de semana, durante a semana, a logística que fica melhor para eles também, né? Agora, no caso de casais que se separam e uma das partes vai morar em outra cidade, é um desafio. É bem complicado. Às vezes outra cidade, outro estado, outro país, nem se fale, né? É bem difícil. Mas eu penso assim, que se a criança... Também é importante lembrar da qualidade da relação, da qualidade desse tempo. É claro que o tempo também, ele deve ser organizado, né? Que os dois tenham direitos iguais e a criança também tem esse direito e o dever igual de pai e de mãe. Mas, às vezes, as férias... a criança passar as férias com o pai, porque mora numa cidade do interior ou mora, né, numa outra cidade. E essas férias têm uma qualidade, tem um tempo, tem uma presença, porque não adianta a criança ir para a casa do pai e da mãe e esse pai e essa mãe estão voltados para outras atividades porque ela está sozinha. Porque às vezes acontece assim, vai passar o final de semana com o pai, mas na verdade ela está com a pessoa que trabalha com o pai, com o auxiliar. Então era melhor ficar com a mãe. Porque não é o pai que está com ela, quem está é uma funcionária que trabalha para o pai. Claro que se o pai tiver e quiser ter toda essa estrutura, essa organização, tudo bem, mas precisa conviver de fato com a criança. Então, nesses casos, a gente avalia muito, conversa muito sobre a qualidade dessa relação. E dividir, por exemplo, 15 dias de férias, ela fica na cidade onde mora a mãe, 15 dias na cidade onde mora o pai, fazer algum passeio com eles nesse período. E no período de aulas, é claro que se houver essa distância espacial, né, de localização assim, muito grande, é óbvio que é melhor ela ficar na região onde ela estuda, local onde ela estuda. Iris, nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. No Band Entrevista de hoje, o assunto é guarda compartilhada, quando pai e mãe separados devem dividir igualmente a responsabilidade na criação dos filhos. E a nossa convidada é a terapeuta e psicopedagoga Iris de Sá. Iris, a gente já comentou aqui que o projeto de lei da guarda compartilhada prevê a obrigatoriedade e uma forma mais automática de impor esse tipo de criação. Agora, mais do que impor essa divisão, essa igualdade na criação dos filhos, ela está preocupada em garantir uma criação com qualidade. Isso, é o que comentávamos, né? A gente precisa ter realmente uma qualidade nessa relação. Então, acho que é legal você ter uma ética, né? Uma ética nesse contrato. Todo contrato precisa ter ética. Na escola tem ética, em casa também tem ética. Então, nas relações. Então, o casal vai combinar, fazer alguns combinados entre eles, de maneira que essa criança possa ser acompanhada com qualidade pelos dois. Então, vai haver uma vigilância de ambos, não uma vigilância do outro, uma vigilância de si. Né? Assim, como é que eu estou? Será que eu estou realmente dando um trabalho, um acompanhamento de qualidade? Será que eu estou atenta, por exemplo, reunião de pais na escola, né? Reunião de pais, às vezes tem escolas até que manda 2 comunicados, um para o pai e um para a mãe, para garantir mesmo que um dos dois compareça e de preferência que os 2 compareçam. Não existe isso porque está separado, não, vai na reunião os 2, porque aí os 2 tiram as dúvidas. A escola é um ambiente muito bom para que
possa ser feita essa devolutiva. Porque a escola vai dizer, olha, tá assim, quando vem da casa do pai no final de semana, vem sem material, sem farda, ou da casa da mãe, né? Então, assim, como é que tá isso? Tem uma farda, tem mais farda, tem farda reserva na casa, né, dos dois, tem material. Às vezes a criança vai de uma casa para outra, tem que lembrar o que vai fazer na segunda-feira, quais são as aulas que tem na segunda-feira, já separar o material. E isso é muito importante, né? Eu friso bem essa questão da relação entre os dois, porque às vezes se esquece uma coisa. Ah, esqueceu de mandar, passa lá na casa do seu pai, vai pegar. Então é importante que essa relação seja saudável, para que não seja uma sabotagem, que um está sabotando com o outro com a criança no meio. Então essa qualidade deve sempre ser conversada. E em algum momento que um dos dois, olha, não está funcionando tal forma, com você... Poxa, com você ele age assim, comigo ele age assim. Então vamos conversar, vamos ver onde é que a gente está pecando. É uma coisa que pode ser muito rica para os dois. Sempre que há diálogo, todo mundo ganha. Ou seja, mesmo que entre ex-marido e ex-mulher haja alguma mágoa, alguma raiva, não pode perder de vista a importância do diálogo quando se trata da criação do filho. Isso, e aí é o que eu falo assim com muita, né, firmeza, consistência. Os adultos vão se tratar, sabe? Vão fazer terapia, vão se cuidar para que essa mágoa seja resolvida de maneira que não atinja os filhos. Agora, como é que pai e mãe podem encontrar um equilíbrio, principalmente nessa formação escolar da criança, do adolescente, sobretudo? Eu acho que hoje, né, a educação tem esse processo de orientação. Houve um tempo que as pessoas, a gente talvez não tinha tanta necessidade de programas como esse, de uma pauta como essa, porque a educação hoje é um tema debatido, discutido, não tem apenas uma forma de pensar. Então, os pais buscarem orientação, né? Não está sendo bom, então eu vou buscar uma ajuda, eu vou ver como é que eu posso me equilibrar melhor. A criança também dá feedbacks muito bons, porque aí não são só as notas, mas o interesse dela pela escola, o interesse por uma pesquisa. Então, vai passar o final de semana, não leva os deveres para fazer. Então, é aquela história, às vezes um dos dois fica só com o lado bom. Lado bom, né, que eu quero dizer, passear, curtir, sair. Educar tem isso também, mas também tem o fardo, também tem a parte do trabalho, dos obstáculos, que também remete a coisas boas, mas não necessariamente aquele bom imediato, não é só o prazer. Né? Claro que você sente prazer, você está educando, é prazeroso, mas tem algumas tarefas. E aí essas tarefas devem ser cumpridas nos dois espaços de convivência. E quais são os prejuízos para as crianças e adolescentes quando elas estão inseridas no centro de uma separação conflituosa? Essa pergunta é muito importante, porque isso vai gerar uma pessoa insegura, uma pessoa que vai possivelmente desenvolver uma autoestima negativa, porque as bases da construção dessa estima foram bases muito frágeis, né? Foi construída a partir de conflitos, porque os conflitos são importantes, mas de conflitos, às vezes, intransponíveis para a criança. A criança, por exemplo, não dá conta de problemas que existem entre os adultos, quer dizer, uma discussão, uma briga pesada, uma chantagem emocional. Então, isso vai fazer com que a criança desenvolva uma estrutura psíquica, pode desenvolver fobia social, pode, né, síndrome do pânico, pode cair numa depressão. Então, eu penso, às vezes, que as pessoas não têm verdadeira noção do que pode acontecer. Assim, essas histórias, assim, a gente está vendo agora e vai assistir muito mais, infelizmente, assim, se as pessoas não se cuidarem, porque isso, a criança está ali no meio, está brincando, mas ela está ouvindo tudo, ela está sentindo tudo, ela está percebendo tudo o que está acontecendo. E aí não é justo, porque ela não tem estrutura psicológica para dar conta desse mundo patológico que às vezes os adultos criam nas relações. Iris, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço de coração. Muito obrigada. E você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!